Boa noite, pessoal. Então, dentro do que eu me propus e dentro daquilo que eu planejei enquanto estive esse período afastado das salas de aula, encarcerado nos últimos 45 dias, eu escrevi muito, né? Conforme eu falei já para vocês, expliquei nos nossos grupos e eu resolvi hoje falar um pouco sobre essas percepções que eu tive nesse período e que encheram praticamente 2 cadernos, né? E esse problema que a gente tem e que eu vi e vivenciei na pele nesse período está diretamente ligado com a educação. É por isso que eu não estou usando minha rede social pessoal para falar sobre esse assunto, e sim do EduqueDaqui, que é um centro de formação e estudo sobre álcool e outras drogas. Tudo parte daí. Então, eu já falei em outros vídeos aqui que a imensa maioria das pessoas que eu vi, convivi, estavam ali pelos seus 5 minutos de insanidade e a minoria restante estava ali por promover a venda desses paraísos artificiais para essas pessoas, fecham esse pequeno ciclo do grande problema que é o abuso de substâncias psicoativas, violência na nossa sociedade, violência contra a mulher. Bem-vinda, Gorete, saudade de ti, Daniel. Então, o que esperar desse sistema que opta por trancar, esquecer e utilizar o ser humano como um ativo financeiro, literalmente um ativo financeiro, como um número detido num modelo manicomial na essência e acepção da palavra. O que esperar de uma sociedade que cultiva discriminar e esconder as suas feridas dentro de paredes por anos em locais que funcionam como zoológicos de patologia. Verdadeiros zoológicos de patologias não tratadas. É isso que os nossos presídios se tornaram. E isso se origina onde? Toda essa origem está lá na infância, na pré-adolescência, está lá na escola, está dentro do lar. E é algo tão simples e tão complexo ao mesmo tempo de se falar sobre, cheio de paradoxos, que envolve toda a estrutura de poder, de política, de financiamentos públicos, de manutenção e existência de profissões que a gente pode perder dias, meses, anos teorizando, discutindo, conversando sobre, mas se nenhuma ação for tomada, essas vão ser só palavras vazias. Então, aquilo que eu sempre falei sobre a prevenção dentro das escolas ser o principal remédio contra essa mazela e esse genocídio em massa que está acontecendo no nosso país e no mundo em função do uso de substância psicoativa, é fundamental e é necessário iniciar e formalizar isso integralmente. E é muito importante nós, como cidadãos, pagadores de impostos, pessoas sérias, ocupar essas lacunas deixadas pelo poder público. Porque, por incrível que pareça, quem lê, quem estuda, quem raciocina, quem não olha só para o próprio umbigo, vai identificar e vai ver que esse mesmo sistema
atende aos próprios interesses do poder público, a manutenção dele. Um povo que não pensa não exige seus direitos. Então, é interessante sim para o poder público ter seus donos de morro, ter essas guerras de facção. É interessante vender insegurança para a sociedade se amedrontar e se enjaular dentro da própria casa, enquanto o cidadão de bem está preocupado em vender o próprio tempo de sua vida para adquirir coisas que não precisa para impressionar pessoas de quem não gosta, ao invés de ficar com a própria família, as pessoas, aquele quem ele diz que ama, sendo que o maior ativo e o mais valioso que existe é o tempo. A nossa sociedade está com os conceitos tão distorcidos sobre valores que a gente está vendo nas redes sociais essa necessidade por aprovação, essa briga por ego, quem é melhor que quem tem mais do que o outro, quem é mais bandido que o outro, quem usa mais droga que o outro, quem bota mais dinheiro fora do que o outro, quem viaja mais do que o outro, mas a gente não vê nenhum culto à inteligência, à pesquisa científica, ao trabalhador que acorda cedo pela manhã, sai, pega um trem lotado, enfrenta 1, 2 horas de trânsito para ter um trabalho digno, honesto, para voltar para casa no fim da noite e trazer um pãozinho e poder alimentar a própria família, ensinando os valores reais para os seus filhos. Essas pessoas estão sendo desprezadas pela sociedade. E por essa sociedade consumista, essa sociedade que hoje está sendo formada pela cultura dos 30 segundos, que é o tempo de atenção que as nossas crianças e adolescentes estão conseguindo ter, no máximo, em um assunto. Porque até o nosso modelo de rede social e das redes que estão se instalando e vindo está alterando a estrutura do nosso cérebro. Está funcionando da mesma maneira que qualquer tipo de droga sintética existente, qualquer tipo de substância psicoativa, onde a pessoa precisa de cada vez mais estímulos diferentes para prender sua atenção. Então, voltando ao início dessa live, esses interesses que eu falei de manter esse poder paralelo existente é algo extremamente claro e que se nós cidadãos, nós professores, nós como pessoas em recuperação, familiares que sofreram por anos com a codependência, buscaram ajuda, a conhecer a si mesmo e a levar uma mensagem adiante, não abrir os olhos da sociedade para que essa cultura seja modificada e nós assumirmos esse papel de levar essa mensagem adiante, esse quadro vai piorar cada vez mais, as prisões vão estar cada vez mais cheias de vendedores de paraísos artificiais, de consumidores dessas pequenas doses de felicidade e fuga da realidade que geram as maiores psicoses e mazelas que eu já vi na minha vida. Eu vi nesses 45, 50 dias um zoológico de patologias. Ciúme alcoólico, violência, 5 minutos de insanidade onde uma pessoa tira a vida da outra. Tudo isso não tratado, sem atendimento, assistência psicológica. Antônio, não são coitadinhos, merecem estar ali. Claro que merecem estar ali, claro que não são coitadinhos. Mas o que vocês esperam de uma cultura enraizada como a nossa, que prega a punição ao invés da reabilitação e educação? Vocês esperam que as nossas crianças vão ter um tratamento diferente? Ou vão só estar fomentando e alimentando essa roda viva que a gente está vivendo no automático
enquanto nós, profissionais da área de saúde mental, estamos enxugando o gelo. Porque sim, a gente está enxugando o gelo. Quanto mais a gente enxuga, mais água escorre e nossos panos não dão conta de secar. Se a gente não atacar essas estruturas sociais, nada vai ser modificado. E o que são essas estruturas sociais? Essas estruturas sociais são as coisas mais simples. Nós já tivemos e aos poucos foram sendo tiradas. Ensinar nossas crianças o que é moral, o que é cívica, o que são seus direitos, o que são seus deveres. Levar realmente prevenção nas escolas, nas igrejas, nas associações comunitárias, nas redes sociais, explicar o que são substâncias psicoativas, explicar o que é violência psicológica, violência patrimonial, violência doméstica, explicar como funciona a nossa rede de atenção psicossocial, como pedir ajuda. Nossos professores precisavam passar por um intenso treinamento para identificar lá na infância transtornos que podem ser uns possíveis desencadeadores de mais adictos da nossa sociedade, que não estão sendo observados, que um professor com um olhar atento, com um simples boletim na mão, vendo a curva de aprendizagem da criança, poderia identificar, por exemplo, um transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, que todo mundo gosta de falar, mas pouca gente sabe o que realmente é, que é um simples neurotransmissor com déficit na liberação da dopamina, onde faz a pessoa perder o interesse muito rápido por aquilo que não é interessante para ela naquele momento. E no momento que uma criança dessa experimenta uma substância estimulante que vai atuar nesse cérebro pela primeira vez na vida, o cérebro vai identificar, opa, estou funcionando normalmente pela primeira vez, estou me sentindo bem, ou vou conseguir conversar com aquela menininha que eu nunca tive coragem, consigo sentar e me concentrar e fazer um trabalho da escola. E essa automedicação com a experimentação de droga acaba se tornando um vício, um problema crônico. A gente tem estudo científico mostrando que cerca de 50% dos usuários de crack, cocaína e substâncias estimulantes são portadores de TDAH não tratados. E o governo está preocupado com isso? Não. Nosso sistema de educação, eu não estou falando de esquerda, de direita, defendendo político nenhum. Ninguém está preocupado com isso há muitos e muitos anos. Olha há quantos anos o nosso sistema educacional mudou. Onde os professores se obrigam a passar as crianças de ano e a gente está tendo analfabetos, semi-analfabetos funcionais já em faculdade, que mal sabem ler e escrever. Uma simples análise de um boletim, um contato do professor com a secretaria, com o psicólogo da nossa rede RAPS, um contato com o pessoal que atende a criança e adolescente, as famílias, para ir visitar nos lares, para entender a realidade dessas crianças. O que está acontecendo dentro desses lares? Fornecer atendimento psiquiátrico, a gente eliminaria metade das cracolândias do Brasil. Só com isso, só com uma medida simples dessa. Aí o alcoolismo, Antônio, pega a fobia social. Aquela criança que morre de medo de chegar na frente para apresentar um trabalhinho escolar, que treme, que gagueja, que tem uma inteligência fora da curva, mas não consegue se expressar, está sempre quieta num cantinho, fica vermelha que nem um pimentão quando precisa falar em público. Daí chega em casa, né? Tá lá no almoço de domingo, e aquela tradição, toma a espuminha da cerveja do pai aqui. O cérebro daquela criança, naquele momento, que ela é extremamente ansiosa, o álcool vai atuar nos córtex pré-frontal dela, vai dar aquela leve anestesiadinha, vai dar uma baixada, uma deprimida no sistema nervoso central, ela vai respirar melhor, tá pronto. Tá mais uma automedicação
sendo instalada no cérebro. Ele identifica que, opa, isso aqui me faz bem. Aí aquela criança vai crescer como? Ela vai crescer entendendo subconscientemente que funciona melhor quando toma uma substância alcoólica. Aí ela começa a ser o palhaço da turma, nas festinhas está sempre bebendo, aí tem coragem para tirar aquela menininha, aquele menininho para dançar, para conversar, tá? Faz papel de bobo, mas cresce e tem uma vida relativamente normal. Como o alcoolismo é uma doença silenciosa e que e demora a se instalar no organismo, por muitos e muitos anos ela vai ter um relacionamento estável, vai ter emprego, vai estudar, pode passar num concurso público, e daqui a pouco, quando se dão conta, nossa, meu marido nunca foi assim, agora ele não sai de dentro do boteco, está com a cara amassada de cair no chão de bêbado. Não, isso aí começou ali, na infância, na adolescência, podia ser identificado por um professor. Transtorno de personalidade borderline, transtorno de estresse pós-traumático, bipolaridade. Tem tanta coisa que os nossos professores deveriam aprender para que eles identificassem os sinais e encaminhassem para um psicólogo de um CAPS infantil, para que eles tomassem as medidas necessárias para aquele caso. Mas não, nosso sistema não funciona assim. E aí essas crianças transtornadas cada vez mais e ainda com as mentes invadidas por causa dessas redes sociais que estão sendo totalmente deturpadas, onde a gente vê apologia a crime, a abuso de substância, a consumismo, a nudez. Desculpe o que eu vou falar, mas agora sepulta virou do job, que é uma palavra bonita, do job. Gente, nossos conceitos estão completamente distorcidos. Eu não estou condenando ninguém ao falar essas palavras. Eu estou falando só a realidade. Muitas vezes pessoas abusadas têm que sair de casa, não tem outra opção, acabam por optar pela prostituição. Mas hoje está sendo romantizado. E tudo isso está nas redes sociais. Armas, crime, droga. Agora, quem trabalha é ridicularizado. E isso está mexendo com o nosso inconsciente coletivo, está alterando o funcionamento cerebral, porque isso está de forma maciça na nossa sociedade. Só não enxerga quem não quer. As redes sociais estão uma briga por curtida, por like, por quem tem mais seguidor, quem tem menos seguidor. Hoje eu aqui curti algo de um colega que é de uma outra escola, uma pessoa com uma inteligência fantástica. E ele mandou uma mensagem para mim no privado, ainda falou que não somos concorrentes, né? Somos colegas. E eu disse, com certeza, todos nós da área de saúde mental, a gente é um aliado nessa batalha contra essas mazelas que a gente vê, em prol do ser humano, de resgatar, de ressignificar vidas. Quanto mais escolas abrirem para conscientizar e formar pessoas realmente de maneira séria para lidar na área da dependência química ou em qualquer área, eu vou aplaudir e eu vou ser fã, porque isso está diminuindo, precisa aumentar, porque está aumentando os usuários estão aumentando nas ruas, as famílias estão sofrendo e as pessoas não sabem como começa, onde procurar ajuda, o que fazer, e quando se dão conta, algo que poderia ser tratado ambulatorialmente já está num estado grave que necessita de uma intervenção e uma internação para desintoxicação e para reaprender novos hábitos. Poderia ser algo mais simples de se lidar, mas não. Então, essa própria estrutura de consumismo, de ostentação, de distorção de valores, de desprezo pela inteligência e apego a essa cultura dos 30 segundos, está destruindo a mente das nossas crianças e adolescentes. Eu não posso falar palavras que
técnicas corretas, por exemplo, como uma menina ser violentada e isso gerar um trauma, que eu posso ter meus vídeos suspensos. Mas enquanto pessoas estão exibindo armas e consumo de droga e venda de tudo que é tipo de droga na internet, as redes sociais não fazem nada. Vocês compreendem o que está acontecendo na nossa sociedade? E aí nossos presídios estão cada vez mais cheios. Ninguém é coitadinho que está lá dentro. Tá? Não é vítima da sociedade. Porém, é um subproduto desse sistema que a gente está alimentando. E que se a gente não parar, se organizar e dar uma respirada, opa, o que nós vamos fazer com esse sistema, todos juntos? Não um contra o outro, não uma luta de ego para ver quem teve ideia, quem é pai de criança, ou qual corrente teórica é melhor ou pior para se lidar com isso, mas sim tirar a bundinha da cadeira e agir, não importa como, mas agir da maneira correta e ética, porque fé sem obra é morta. Então, essas disputas de ego que a gente vê também no meio acadêmico também ajudam a fomentar essa mesma destruição e esse mesmo emburrecimento da nossa população. Enquanto isso, a gente está vendo os traficantes enriquecendo, porque os verdadeiros traficantes eles não estão presos. Eles não são dono de morro. Os verdadeiros genocidas são as pessoas que estão com a caneta na mão decidindo o destino da nossa sociedade. Porque com a simples assinatura se consegue desviar verba de hospital, de escola, se consegue criar mais impostos, pressionar mais a população para ter que trabalhar ainda mais, vender mais tempo de vida em troca de o quê? Pagar mais impostos para sustentar ainda mais essa vergonha que a gente vive. A gente está trocando tempo de vida. A gente está trocando tempo de vida para adquirir coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não gostam de nós. Vocês já se deram conta disso? Necessidade de aprovação ao extremo? Culto à ignorância? Então, essas simples canetadas lá estão matando mais do que um Hitler de uma Alemanha nazista. E eu não estou falando de partidos nenhum específico, eu estou falando do nosso sistema, que já vem funcionando assim já há quase 500 anos e só vem se perpetuando. Então, os verdadeiros genocidas e as pessoas que têm interesse nessa manutenção, no emborrecimento da nossa população, estão lá sentadinhas engravatadas, engordando. Essas pessoas não precisam mais se preocupar com dinheiro. Elas se preocupam na luta pelo poder. Tanto que gerações e gerações e gerações vão se repetindo os mesmos sobrenomes. Essa falsa sensação de alternância de poder que a gente tem e só mostra o quão frágil está a psique da nossa população. Porque quando alguém faz alguma coisa útil, entra o outro que acaba destruindo porque não quer que o nome do outro seja lembrado. Mas, enquanto isso, um está favorecendo o outro lá em cima. Eu não quero entrar nessa parte política agora, mas eu sou obrigado a falar sobre. Gente, há quanto tempo vocês não veem uma passeata das pessoas exigindo seus direitos nas ruas? Trancando o trânsito, jogando ovo em palácios de governo. Eu vou dizer para vocês, faz uns 20 anos que eu não vejo mais isso, até mais. Tá? As pessoas não sabem mais exigir, gritar, não entendem aquilo que tem direito, o básico, o que o poder público precisa fazer para atender. Olha quantas mães, quantos pais, quantas esposas e esposos estão nesse momento desesperados, sem saber onde é que seus filhos estão, onde as pessoas que elas amam estão, e se chegam em casa não sabem como agir, aonde pedir ajuda, onde é que eu vou levar essa pessoa que está com um surto psicótico aqui dentro. Ai, mas Antônio, mas ele escolheu estar assim, mentira. Todo mundo passou por uma fase de experimentação na vida. Cerca de 5% da população vai acabar desenvolvendo transtorno em função disso.
Só que, em dado momento, quando o transtorno passa de moderado para grave, a gente também tem estudos provando que o poder de escolha é completamente comprometido e a pessoa passa a viver em função do seu lado mais primitivo, em função do desejo, a vontade está anestesiada, córtex pré-frontal está comprometido. Isso é fato. Aí as pessoas não sabem isso, sabem apontar o dedo. Não, ele escolheu estar assim, vamos respeitar, vamos dar um chute na bunda para fora de casa. Inclusive tem um certo tipo de grupo de mutua ajuda que incentiva mães, pais e esposas a fazerem isso. Isso cria traumas em pessoas que, por natureza, que geraram aqui nos seus ventres filhos. Isso cria um trauma e uma ambiguidade com amor incondicional que existe entre uma relação de mãe e filho gigantesca. A sanidade dessas pessoas está sendo jogada no lixo, enquanto são incentivadas a cuidar da aparência para ter uma boa autoestima, para tentar conviver e passar pano para essa destruição da sua psique. É algo praticamente criminoso. Então, gente, tá tudo tão deturpado que é um debate sério, seríssimo, profundo. Enquanto essas mesmas pessoas, esses mesmos familiares precisam do quê? Precisam de tratamento, precisam de especialistas. Ai, Antônio, mas eu amo, o meu amor vai salvar a pessoa, Deus vai salvar a pessoa. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele, criou a ciência, criou especialistas, permitiu o avanço científico, tecnológico, para ele não precisar ficar pisando toda hora na Terra. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, existe especialista para isso. Existe psicólogo, psiquiatra, terapeuta, assistente social, enfermeiro, médico. Existe toda uma gama da neuropsicofarmacologia, neurociência. Existem pessoas aí que estão doando suas vidas por teorias aí, até fazer valer para que elas sejam aplicadas para salvar mais vidas. E vocês acham que isso não é Deus usando as pessoas? Aí, não, meu amor vai salvar o fulano. Não vai, não vai. Dentro de casa ninguém é profissional. O verdadeiro amor também sabe delegar, sabe a hora de abrir mão, não para dar um chute na bunda e mandar para a rua, vai viver embaixo de uma marquise se tu escolheu usar alguma coisa. Não, vai orientar e vai procurar ajuda para internar aquela pessoa com quem tem o conhecimento, a habilidade, humanidade necessária para lidar com aquele caso. Mas aí a gente está vendo CTs sendo demonizadas, a gente está vendo vagas de internação sendo cortadas, a gente está vendo uma população que não sabe que um direito constitucional básico do cidadão é o direito incondicional de acesso à saúde, e que se o Estado não tem disponível, é obrigado a contratar serviço terceirizado para tal. Tem a nossa Justiça Federal para isso. É o mesmo... Tá lá na qualquer formulário no balcão de atendimento da Defensoria Pública da Justiça Federal, o mesmo formuláriozinho que se pede medicação ou equipamento de suporte à vida necessário que o Estado não tem na rede pública de saúde, é o mesmo instrumento que se usa para se solicitar uma internação, caso o CAPS negue vaga. Caso não tenha uma vaga involuntária, não tenha uma vaga voluntária ou não exista vaga, o Estado é obrigado a custear. Porque qual é o critério básico de internação que existe lá desde os anos 40? E que qualquer laudo médico psiquiátrico solicitando uma internação está escrito: fulano de tal está colocando a própria vida em risco ou a de terceiros. Necessário se faz, daí cada um bota uma justificativa a mais ali embaixo, a CID necessária, enfim. A pessoa dá um simples 5, 10 reais para um usuário que está pressionando uma família dentro de casa, já está colocando a vida de quem está dentro de casa em risco e a dele próprio.
Tu não sabe o quão intoxicado está o organismo de uma pessoa, qual vai ser a última dose dela, ou se simplesmente ao atravessar a rua bêbada ela vai ser atropelada, ou se botar a bundinha atrás de um volante, como ela está com o seu sistema nervoso central deprimido, ou seja, com a atividade elétrica mais baixa, seus reflexos atrasados, se ela não vai invadir uma parada de ônibus de carro e matar uns trabalhadores que ali estão esperando o ônibus para voltar para suas casas. Tá? Ou se vai estar no lugar errado na hora errada, ou se vai ficar devendo para a pessoa errada e vão cobrar dentro de casa, a gente não sabe como. As pessoas não têm essa noção, não conhecem o que é a doença, nem como lidar com ela. E aí a gente vê desinformação. E aí a gente vê as cadeias lotadas, como eu vi, onde se tem acesso a tudo, literalmente a tudo. Quando eu falo tudo, é um shopping center do mal, aquilo ali. E a gente vê os mesmos comportamentos que se vê aqui fora, se vê lá dentro. A gente vê o cara acordar às 7 horas da manhã, pegar um celular que não poderia ter lá dentro, para encher o saco da coitada da mulher que está aqui fora, que também não conhece que tem uma doença e sofre uma pressão psicológica, uma violência psicológica gigante durante o dia inteiro de um desocupado que não tem o que fazer. Mas esse desocupado também é um doente que deveria ser tratado, porque no momento que sair ele vai replicar o mesmo comportamento que jogou ele lá dentro. E aí esse sistema manicomial, que é uma cadeia, está fazendo o quê? Está amplificando ainda mais os transtornos das pessoas que estão lá dentro. Porque vão sair piores. E ninguém fala sobre isso. Ninguém conscientiza essas mulheres, as crianças, os traumas intergeracionais que vão ser gerados. E essas mesmas esposas ou esposos que sofrem essa violência, aí no momento que tem coragem, rompe um relacionamento, o que vai acontecer? A gente está cheio de música sertaneja falando nisso. Ah, fulano tem o dedo podre, né? Pô, pegou um pior do que o anterior. Gente, isso é só patologia não tratada, o dedo podre. Uma dependência emocional, codependência não tratada. E codependência não existe em função de alguém ter usado droga ou não na família. Tá lá, vem lá da infância, dos traumas que ela viu e tenta inconscientemente ajudar a resgatar alguém que tem as características parecidas dos seus pais. Por isso tem esses relacionamentos disfuncionais. É tanta coisa a ser mudada, a ser debatida, que se a gente parar para pensar por onde se começa, dá um nó na mente. Mas voltando a olhar o todo do problema, por que vocês acham que todo mundo, em todas as cidades do Brasil, aí quem está me assistindo agora ou quem vai assistir depois pode falar, pode comentar, por que vocês acham que todo mundo sabe onde tem todas as biqueiras? Por que todo mundo sabe quem vende, quem não vende, ou se a pessoa é presa, já é imediatamente substituída por outra? Por que vocês acham que todo mundo sabe disso? Toda a polícia sabe, seja militar, civil, seja exército, aeronáutica, seja a NASA, todos os políticos, prefeitos, vereadores, todo mundo sabe e nada é feito. Alguém sabe me responder isso? Não, mas agora eu estou vendo aí, já faz uns 2, 3 meses que a gente está em período pré-eleitoral, as pessoas ali andando com um pedaço de pau na mão, indo em moradores de rua, enquanto estão oferecendo internação com uma mão, estão com um pedaço de pau na outra e ameaçando, ou tu vai se tratar, e se tu não quiser, tu vai ser expulso da nossa cidade. Na minha cidade ninguém usa droga, não aceito vagabundo. Falando isso para morador de rua. Cara, vocês têm noção do nível de desumanidade, despreparo que essas pessoas que estão se tornando aí ícones nas redes sociais têm e que infelizmente vão ocupar cargos de comando do nosso país? Vocês têm essa noção?
Essas pessoas têm o mesmo preparo do que os cuidadores lá do Hospital Colônia de Barbacena tinham, onde aconteceu o Holocausto Brasileiro, que durante quase 80 anos morreram mais de 60 mil pessoas. O que é nada perto do que acontece todos os dias e no ano do nosso Brasil hoje em dia. Em função de alcoolismo, de violência e abuso de outras drogas. E por que ninguém faz nada? Porque não interessa para a manutenção do poder uma sociedade que pensa que está cada vez mais endividada, cada vez mais escravizada por coisas que não precisa ter. Vou repetir isso de novo, por coisas que não precisa ter, para impressionar pessoas que não gostam e não conhecem, para ostentar aquilo que não é, por uma necessidade de completar aquilo que está faltando aqui dentro. E aí essas pessoas, de vez em quando, acabam precisando anestesiar essas dores e essa pressão toda que esse próprio sistema faz alimentar. Um vai anestesiar como? Um vai para velocidade, outro vai para adrenalina, outro vai para cachaça, outro vai para o baseado, outro vai para cheirar um pó, outro vai acabar fumando pedra, outro vai usar qualquer substância sintética, outro vai para medicação, para poder daí consegue seguir mais adiante. Então, não é interessante para quem realmente detém o poder que acabe isso. É interessante que se mantenha e se amplie. Ai, Antônio, mas agora a gente está com descriminalização de maconha, está se desenhando uma possível legalização. O que tu acha disso? Porque a maioria da população carcerária é parda e lá da comunidade, que é de comunidade. Antigamente se falava favela, né? Hoje é comunidade, é errado falar favela. Mas não é errado vender droga para criança. Isso vai ajudar a aliviar as cadeias. Ah, sim, vai ajudar a aliviar as cadeias, sim. Mas para quê? Para vender mais uma dose de um paraíso artificial para as pessoas conseguirem suportar mais pressão que vai vir pela frente e se tornarem mais transtornadas ainda? Vocês têm noção da quantidade de transtornos psiquiátricos que um baseado causa? Vocês sabem que um córtex pré-frontal só termina a sua formação lá pelos seus 25 anos de idade? Vocês sabem tudo que acontece dentro do cérebro a fumar um simples baseado? Vocês sabiam que essa sensação de relaxamento que causa no cérebro ao mesmo tempo, se eu estou aqui em repouso, acabei de acordar, boto um baseado na boca e acendo, vocês podem colocar um aparelho para medir a minha pressão aqui. O batimento vai a 130 a 140 batimentos por minuto. Isso em qualquer usuário. Agora imagine um coração como uma bomba d'água, que tem uma vida útil X. Só que a gente não vem com manual de instrução quando nasce. Não, Antônio vai ter 32 trilhões de batimentos durante a vida. A gente não vem com isso. Isso eu estou falando só uma coisinha bem básica, tá? Eu não vou falar de esquizofrenia, não vou falar de psicose, não vou falar de surto, não vou falar do encurtamento de repertório, não vou falar de um problema com a memória de trabalho, de não conseguir reter informação. Não vou falar de síndrome amotivacional, não vou falar do problema de infertilidade masculina, não vou falar de nada disso, não vou falar dos mais variados tipos de câncer, não vou falar que a maconha é cerca de 70 vezes mais cancerígena que um cigarro vendido numa loja de conveniência, não vou falar nada disso. Eu vou falar que a gente não tem estrutura psiquiátrica para absorver essa legião de transtornados que está chegando no mercado. A gente não tem profissionais para isso. E aí? É interessante para quem? Tá, mas vai ajudar, vai aliviar as cadeias, vai tirar as pessoas pardas e negras ali de dentro, né? O negócio não é tirar as pessoas pardas e negras.
A questão é dar acesso à informação a todos. E aí sim, a sociedade, ou a célula máter da nossa sociedade, que é a família, realmente saber, conhecer, saber os seus direitos, conhecer com um processo psicoeducativo a fundo o que são os transtornos, o que é a nossa sociedade, o que é a nossa Constituição, como funcionam os poderes para poder exigir e fazer valer os seus direitos. E aí sim, essa mudança estrutural começa a ocorrer com todas as cores de pele, em todas as regiões, em todas as classes sociais. E aí, essa corja de sem-vergonhas que seguram as canetas que definem nossos destinos não vão ter espaço para se ocupar e se criar entre nós. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas demanda de pensadores, professores, pessoas preparadas, que estão aqui para melhorar a sociedade, não por brigas inúteis de egos ou de correntes teóricas, mas em se unir em prol do ser humano. Nossa sociedade está cada vez mais dividida em minorias, cada vez mais vai se subdividindo. Antônio, isso é bom? Por um lado, sim, porque se cada ser humano tem sua especificidade, precisa ser protegido. Porém, por outro lado, a gente tem Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, de Vida para Conquistar. Para mim, todo ser humano é único, mas é um ser humano. E ponto. E deve ser tratado como tal. Então, eu vejo cada vez mais discussões inúteis. Eu acompanho muito o movimento antimanicomial, eu acho fantástico a proposta. Mas eu vejo um retardamento mental gigante dentro do movimento antimanicomial, que deveria estar atacando realmente o modelo manicomial, ao invés de tentar proteger seus próprios empregos públicos, onde não se dá a assistência social devida às pessoas que necessitam. Ou vocês já acham que é coordenado por quem? Precisamos proteger o CAPS. Claro que a gente precisa proteger e ampliar o CAPS. A gente precisa encher de psicólogo no país inteiro. Precisa colocar um dentro de cada escola. Mas a gente não tem que acabar com comunidade terapêutica e clínicas de reabilitação. A gente tem que fiscalizar. Mas quem está à frente desses movimentos estão com a bundinha sentada nesses mesmos locais que eles estão defendendo. E estão atacando os outros que estão fazendo um serviço. A gente tem que atacar quem presta um mau serviço, seja público ou seja privado. Cobrar a fiscalização. Eu vejo muitos juristas, muitas pessoas que ocupam cargos públicos importantes dentro desses movimentos, que deveriam movimentar o seu traseiro gordo dessas cadeiras para fiscalizar os seus colegas que não estão indo fechar esses locais desumanos que existem. Não estou vendo o movimento enaltecer os locais que funcionam. Não, vamos pegar, o que a gente deveria fazer é pegar os exemplos que funcionam e replicar. Simples. É socrático isso. Não, as pessoas querem olhar a ferida e amputar um braço. Então, vamos fortalecer a rede RAPS? Vamos. Vamos fortalecer as comunidades terapêuticas? Vamos. Vamos fortalecer os professores? Vamos. Vamos fortalecer a segurança pública? Vamos. Porque, gente, vocês não têm noção da pressão psicológica que nossos policiais penais vivem também. Os coitados, eles são a linha tênue entre o bem e o mal. Só que são eles que estão sobrecarregados, tem poucos trabalhadores lá dentro, plantões exaustivos, e estão à mercê de a qualquer momento o poder paralelo invadir os locais que eles estão trabalhando para resgatar ou executar alguém que está lá dentro, que é um inimigo ou amigo desse poder paralelo. E sabe de quem é a cara que os apenados vão lembrar?
é de quem está abrindo e fechando porta, fazendo um trabalho, um serviço público. Tem tanta gente humana, com realmente do bem fazendo isso, que vocês não têm noção. Tem pessoas que com palavras mudam o dia ou a vida de outras dentro do sistema carcerário. Mas eles também estão desamparados, precisam de assistência psicológica, médica, precisam de mais apoio, melhores salários. Nossas polícias militares, a mesma coisa. No fim, todo esse circo gigante armado, porque é um circo que a gente está vivendo, da falta de segurança, com excesso de violência, repressão, tudo isso funciona e é a base que sustenta o nosso modelo social. O nosso problema é estrutural de base. Então, é irmão matando irmão, é irmão viciando irmão, e um contra o outro, ao invés de estar todo mundo unido na mesma causa. Eu vejo discussões intermináveis sobre Bíblia, por exemplo, ao invés de seguir Jesus. Amai ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus acima de todas as coisas. Se só isso tivesse sido ensinado desde o início do cristianismo raiz, né? Aquele antes do concílio de Nicéia, onde a Roma tomou para si o cristianismo, né? E fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, se só aquilo tivesse sido ensinado nesses 2000 anos, a gente já estaria vivendo paraíso na Terra, sem grade, sem muro, ninguém passando fome, não tinha doenças, não tinha prisão, a gente não precisaria nem de igrejas, porque nós somos a própria igreja. Nossos grupos de mutua ajuda precisando de apoio, precisando de divulgação, a gente precisa de líderes positivos dentro da nossa sociedade. Mas não. Nossas referências hoje é quem mais mexe a bunda na frente de uma câmera, ou quem fuma mais maconha, ou quem mata mais. Então, cabe a nós, professores, nós, pensadores, cabe a cada um de vocês, a cada um que tem consciência, que já sofreu ou sofre na pele essas mazelas sociais, erguer a sua voz e dar um basta. E todos nós nos unirmos, independente de siglas, de cores, de opções, independente de partidos, independente de qualquer coisa, e nós nos unirmos em prol do ser humano. Porque é o que nós somos. Ou deveríamos ser humanos e amorosos uns para com os outros. Então, eu sei que filosofei muito, tem muitas ideias passando pela minha cabeça, eu escrevi muito nesse período, e meu intuito até ao abrir essa live era ler uma introdução do que eu tinha começado a escrever, mas no primeiro parágrafo já vem tudo à tona na minha mente assim. Então é a hora de concatenar as ideias, nos reunirmos para começar debates sérios e ação, porque não adianta a gente perder tempo só conversando se a gente não fizer nada. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui e que é uma honra poder ter lucidez depois de mais de 24, 25 anos de ativa, estar há alguns anos em sobriedade, cruzar desertos, enfrentar mazelas, depressões, conhecer muita gente boa, gente não tão boa assim no meu caminho e manter aqui firme, forte, de pé. É um orgulho para mim a minha história e a história de cada um que eu conheço. E eu sei o potencial que cada ser humano tem. Eu, muitas vezes, acabei me frustrando em função de expectativas, né? Esse é o básico do ser humano. Esperar
que o outro haja contigo da maneira que tu age com ele. Então, egoísmo puro é a doença de adicção gritando, sendo que eu sou impotente perante qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer substância. A única coisa que eu tenho controle na minha vida é sobre como eu reajo aos estímulos externos e aquilo que eu passo. Então, por muitas vezes me frustrei, mas aprendi com isso que a frustração é a falta de amor incondicional, falta de amor próprio. O que eu quero dizer com isso, gente, vamos nos amar mais o próximo e vamos nos unir para modificar essa sociedade que nós estamos vivendo. Porque se a gente não começar agora, nossos filhos, quando tiverem idosos, nossos netos, bisnetos, não vão ter uma sociedade para viver. Vão estar vivendo como animais. Então, reflitam e tamo junto. Mais 24 horas de serena sobriedade a todos. Um grande abraço a quem teve paciência de me escutar. E estou à disposição para conversar sempre. Basta me chamar dos meus números.